Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia! Já vai colocando as peças nos lugares, né? Ô glória! Qual a sua expectativa para hoje à noite, meu irmão? Aleluia! É isso aí. É isso aí. Glória a Deus. Então, eu não sei como você entrou nessa noite, nesse lugar. Eu não sei qual é o contexto de vida que você está vivendo. Eu não sei, durante esse mês, durante essa semana, qual foi a pressão que bateu lá na sua porta. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje. Mas uma certeza eu tenho, meu irmão. A certeza de uma verdade absoluta. Deus é especialista em mudar cenários. E está aí o tema da mensagem. Mudança de cenário. Deus quer mudar o cenário na sua vida, meu irmão. Não sei o que você está vivendo, mas eu estou sentindo a sua dor. E uma coisa eu tenho certeza, se você crer, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque você tem um pai, meu irmão. Você tem um pai que cuida de você. Tem um pai que não te deixa só, não te desampara, que zela pela sua vida, que quer se mostrar como um Deus de amor. Quer falar: filho, eu estou aqui. Se achega a mim confiadamente, porque diante do trono tem graça, misericórdia, para essa ocasião oportuna que está na sua vida. Mudança de cenário. Mudança de cenário. Não vai continuar do mesmo jeito, meu irmão. Não vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem um pai que te ama. Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 1. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Um versículo bem conhecido. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. A palavra está dizendo que Deus criou no início os céus e a terra. E logo seguinte ele diz o seguinte: ele fala que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós servimos um Deus bom ou um Deus duvidoso? O caráter dele é bom. A palavra fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de variação ou qualquer tipo de mudança. Nós temos um Deus bom, um Pai bom. Pode haver trevas nele. Ele usa do artifício, da ferramenta de trevas para se mover em algum lugar? É óbvio que não. A palavra fala que ele criou os céus e a terra. Só que a terra estava sem forma e vazia. Interessante, a palavra não fala que a terra era sem forma e vazia. Ela indica que a terra estava sem forma e vazia. O que isso quer dizer? Que ela era de uma forma. Algo aconteceu que a tornou de outra. Ela tinha uma forma, mas aconteceu algo que a tornou sem forma e vazia. E aí os estudiosos dizem que isso que aconteceu, esse acontecimento que mudou essa realidade, essa natureza da terra, foi a queda de Lúcifer. E eu acredito,
Porque há indícios no próprio texto sobre isso. Ora, se a terra era de uma forma, aconteceu algo que deixou ela em desordem, sem forma, em vazia, em um caos, e a palavra fala que havia trevas, e Deus não usa do artifício de trevas, ou de qualquer ferramenta alinhado a isso, provavelmente, e é certo, que trevas entrou quando Lúcifer caiu e causou estrago. Ou seja, o cenário pós-criação, o cenário pós-queda de Lúcifer, era um caos. A terra sem forma e vazia, com trevas na face do abismo. Mas Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que a palavra fala, mas, contudo, todavia, havia um espírito se movendo. Havia um espírito pairado, que pairava sobre a face do abismo. E o que esse espírito estava fazendo ali? Se movendo naquele lugar, aguardando algo, meu irmão. Aguardando algo para ele entrar em ação e mudar o cenário de caos que havia naquele lugar. E o que o espírito estava aguardando? Uma voz ativa. Uma palavra de autoridade. A liberação de uma palavra. Quando essa palavra foi liberada e disse Deus, o espírito pôde pegar junto e mudar o cenário naquela situação. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Como eu comecei esse culto, eu não sei o cenário que você está vivendo. Mas uma coisa eu posso dizer. Naquele tempo, o Espírito se movia sobre a face das águas. Hoje, Ele está convosco, mas está em vós. Ele se move aí. Ele se move aí. E o que Ele está aguardando? Uma voz de autoridade. A palavra ser liberada. A palavra ser liberada. Para quê? Para que Ele pegue e torne em ação. A palavra da fé liberada, crida no coração, confessada com a boca, criando novas realidades, mudando o cenário, saindo do cenário de caos, tudo se alinhando pelo poder da palavra, tudo se alinhando pelo poder da fé, tudo se alinhando pelo poder de Deus, e uma nova realidade sendo criada. Libere a palavra, meu irmão. Libere a palavra, há um potencial dentro de você, há um potencial dentro de nós que Deus compartilhou. A palavra dele é poderosa. A palavra dele é poderosa. Se você olhar na Bíblia, tudo que Deus fez antes, Ele declarou, Ele indicou. E a gente vai ver alguns pontos. Mas a questão é, quer mudar o cenário na sua vida? Declare a palavra. Se encha da palavra. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se encha da palavra da fé. Se encha da palavra da fé. E creia com o coração. E confesse com a boca. Crie, por isso falei. E comece a ver a realidade sendo transformadas na sua vida. Eu creio, meu irmão, em cenários sendo transformados na sua casa, da sua família, nos seus negócios, na sua finança. Há uma herança que nos garante prosperidade bíblica nesse lugar, nesse tempo. Prosperidade é ter dinheiro. Nós sabemos que não é só isso. Você é próspero, amém? Não é ter, é ser. Mas eu quero falar de finanças, sim. Está englobado, está ali. Ele se fez pobre, para que na pobreza dele, nos tornasse ricos. Nos tornássemos ricos. A herança de uma saúde financeira na nossa vida, meu irmão. Há uma herança garantida, que diz, qual é o laudo que foi dado aí? O que o laudo está dizendo? O que o laudo médico está dizendo? Tem um laudo lá na cruz que também diz que esse laudo foi rasgado quando Jesus subiu naquela cruz. Qual a impossibilidade que pintou aí diante de você? A sua oração pode ir muito em seus efeitos. A oração do justo é poderosa e eficaz.
Coloque para fora. Coloque a palavra para fora. E veja o poder de Deus agir na sua vida, meu irmão. Amém? Vamos prosseguir um pouquinho aqui. Eu quero trazer alguns exemplos de mudança de cenário. Primeiro cenário foi o que a gente viu agora, uma criação, algo aconteceu que mudou o cenário da criação, e algo aconteceu que trouxe de volta a ordem. Um outro cenário, tudo estava perfeito. Deus disse e houve. Deus disse e houve. Foi criando aqui, criando ali, usando a palavra da fé liberada, autoridade liberada, foi criando, foi criando. E agora criou o homem. Criou o homem, deu o poder para ele dominar sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas as coisas, só que esse homem, em determinado momento, ele desonrou a palavra de Deus. Quando Deus falou, ei, de todas essas árvores, você pode comer de qualquer fruto, menos dessa. E aí você pode me perguntar, mas não seria uma tentação não poder comer de uma árvore? Meu irmão, tentação seria só poder comer daquela, tendo todas. Mas a questão não é essa de tentação ou não. A questão é que Deus falou, eu te fiz para você ser abençoado, dominar sobre todas as coisas, a minha imagem e semelhança. E ele desonra a palavra de Deus, dando atenção para uma outra palavra, para uma outra doutrina que não era sã doutrina pregada. Uma doutrina ali disfarçada de uma verdade, onde disse, ei, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ele resolve desonrar a palavra de Deus e acolher a palavra do inimigo. E porque ele desonrou, porque ele praticou, ele errou e caiu. E aí você sabe da história, meu irmão. Com a queda entrou a morte no mundo. Com a queda a autoridade que havia sido dada ao homem foi passada para Satanás. Como você sabe disso? Quando Satanás tenta Jesus lá no precipício, ele fala, está vendo todos esses reinos? Se você dobrado me adorar, eu te dou todo esse reino e a autoridade que me foi dado. Quando foi dado? Lá na queda. Então a autoridade estava sobre ele. O cenário já não era mais perfeito. O cenário já não era mais perfeito. Quando o homem tinha uma palavra que ele seria abençoado, que ele ia multiplicar, porque tudo estava conectado. Pós-queda, agora em fadiga, ele garantiria o seu sustento. Já não estava mais tudo conectado. Um outro cenário, o caos instaurado. A palavra fala em Romanos 3,12, que eles se desviaram da glória de Deus, por isso se tornaram inúteis. Olha que coisa, que forte, né? Porque se desviaram da glória de Deus, porque se extraviaram, saíram, se distanciaram da presença, não tinham acesso ao Criador, não podiam mais ser inspirados pelo aquele que o criou, se tornaram inúteis. Meu irmão, você não é um inútil. Um cenário de caos, mas nosso Deus é tão bom, meu irmão, porque Ele resolve liberar uma palavra, resolve dar uma voz de comando, e Ele fala, anuncia o plano da salvação. Ei, vem cá, serpente, vem ouvir algo que eu tenho para vocês. Da semente da mulher nascerá um menino, e ele vai esmagar a sua cabeça. Palavra liberada, a voz de comando, gerando um novo ambiente, que traria um novo resultado. Passou o tempo, Isaías, um profeta messiânico, ele viu isso que Deus prometeu, essa palavra que Deus lançou, lá em Isaías 9, você conhece,
diz que um menino vai nascer, um filho. Ei, o governo vai estar sobre os ombros dele. Ele vai mudar o cenário. Será conhecido como Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vai acontecer algo, eu estou vendo. Aquilo que Deus lançou lá no Éden, a palavra que Ele liberou, vai acontecer, eu estou vendo. O cenário vai ser mudado. Passou as estações. Gálatas 4:4 diz, vou abrir lá, abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Se eu quero ler com você, para você não falar que não abri a Bíblia, mas eu vou abrir hoje bastante. Gálatas 4:4 diz, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de quê? Mulher, nascido sobre a lei. Ué, não confirma a palavra que ele tinha dito lá no Éden? Ele lançou a palavra, está acontecendo. Ele lançou a palavra e vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Abre João. Aleluia. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ei, se cumpriu. O menino queria nascer de mulher, visto por Isaías, foi enviado na plenitude dos tempos, e agora está aqui. Ele estava em forma de palavra liberada, a voz de comando liberada, e agora está aqui, entre nós, em carne e osso. Vamos prosseguir, fica comigo nesse pensamento. Em Apocalipse, não precisa abrir. Em Apocalipse 19:13, João viu Jesus ressurreto, vestido com um manto, tingido de sangue, e o seu nome dizia, Verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra enviada por Jesus, por Deus, no meio de nós. Abre em Isaías 55, esse eu quero que você abra. Isaías capítulo 55. Aleluia. Isaías 55, vou ler do 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Ei, a palavra, lançada por Deus no Éden, vista por Isaías, vista por João no meio de nós, vista por João ressurreto, foi lançada, foi enviada. Jesus foi enviado. A palavra que saiu da minha boca, a palavra enviada,
Jesus enviado não voltará para mim vazio. Ou seja, vai restaurar a criação. Antes, ela fará o que me apraz, cumprirá com o propósito qual eu a lancei, ao qual eu enviei, e prosperará em tudo a qual eu designei. Ou seja, Jesus foi enviado, cumprindo a palavra de Deus. Um menino nasceu, cumpriu o propósito, resgatou a criação, mudou o cenário e nos levou para Ele, nos colocou assentado à destra de Deus. De forma que outrora, no outro tempo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, escravos, perdidos, sem um futuro. Mas agora, pela graça, através da fé, Ele nos reconciliou com Ele e nos colocou num lugar, meu irmão, tirado do império de trevas, tirado de um cenário de trevas e colocado num lugar do reino de paz e alegria no Espírito Santo. O cenário mudou, meu irmão. Por isso que você não é um inútil. Porque você foi reconciliado com Ele. A nova vida, a vida de Deus, a inspiração que tinha sido interrompida, voltou a fazer parte da sua vida. De forma que nós não vivemos de qualquer forma, meu irmão, de qualquer maneira. Porque nós temos um Espírito dentro de nós que nos instrui a viver uma vida plena nele. Paulo dizia isso: dou graças a Deus que em tudo Ele me conduz em triunfo, em tudo Ele me instrui, me guia para o triunfo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. A vontade de Deus para a sua vida é que você triunfe sobre todas as coisas. O cenário mudou. O cenário mudou. Por que o cenário mudou, meu irmão? Porque o dom da justiça, o dom da graça te alcançou. Aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que o dom da justiça nos alcançasse. O dom da graça e da justiça te alcançou, de forma que te habilitou a reinar em vida, mediante Cristo Jesus. O cenário mudou. O cenário mudou. Não queira viver o passado. Minha avó dizia que vive passado é o quê? Museu. Você não é um museu, meu irmão. Você não é um museu. Pelo contrário, você é uma nova criatura, vivendo novas experiências a cada dia. E eu tenho experiência com o Pai, porque eu tenho intimidade com Ele. E eu vou crescendo, vou avançando, me aperfeiçoando. E graça vai me sustentando, favor vai me sustentando. E Ele vai me impulsionando a viver a vida que Ele sempre sonhou e planejou para mim e para você. O cenário mudou. Se o cenário mudou, porque nós continuamos falando de acordo com o cenário antigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Mas tu não sabe o que eu estou vivendo. Fica quieto, criatura. Ou fala contrário àquilo que você está vivendo, baseado na palavra, nas promessas que Deus te garante, ou fica quieto. Certa vez, abri um parênteses aqui. Certa vez, Jesus foi informado que um amigo dele tinha morrido. Morreu. Quem morreu? Morreu. Gente, vocês não valem nada. Brincadeira, valem muita coisa. Tem um contexto aqui, essa brincadeira que eles fizeram. Rapaz. Gente, tem um contexto aqui. Depois do privado, se vocês quiserem saber, procure um deles. Não vou puxar para mim essa responsabilidade. Que eles vão contar o que é que eles falaram aqui. Nada que me expõe, mas voltando aqui, gente. O amigo de Jesus morreu. E as irmãs mandaram chamar ele. E ele chegou lá, imagina o cenário. Era um cenário favorável? Não. Afinal de contas, tinha um morto ali.
E ainda acusaram ele. Falaram, cara, se você viesse mais rápido, de repente ele não estava morto. A palavra fala que Jesus não foi com o cenário, não seguiu com aquele cenário, não se dobrou aquele cenário. Só que não tinha nada para falar diante daquela situação. Sabe o que ele resolveu falar? Pai, te dou graças, porque eu sei que tu me ouves. Tira aí, vem para fora. Ressuscitou. Ei, você pode estar diante de um cenário onde tudo está desfavorável. Não sabe o que falar? Pai, eu reconheço que tu me ouves. Eu sou grato porque eu não estou só. Eu sou grato porque eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me ouve e um Deus que me responde, meu irmão. Seja grato, meu irmão, porque você tem um Deus que te responde. A palavra de Deus diz que a vida e a morte está no poder da língua. O que é bem a utiliza, come do seu fruto. Existem dois caminhos. Um caminho de vida e um caminho de morte. Eu decido qual caminho trilhar. Através da palavra lançada. A palavra que sai da minha boca. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Meu negócio não está muito bem. Não tem cliente. Ei, muda a sua confissão, meu irmão. Se você está falando de morte no seu trabalho, morte vai imperar no seu trabalho. Agora, se eu mudar minha confissão, se eu falar vida, se eu lançar vida, ei, eu vou comer do fruto da vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem a palavra de Deus fluindo dentro de você. Você tem a garantia que se você disser a um monte, ele se dobra. Use dessa garantia. Use dessa garantia. Em Tiago 3, 4, 5, ele compara a língua com o leme de um navio. Ele fala, olha, como um órgão tão pequeno é capaz de fazer tanta coisa. É como um leme. Um objeto tão pequeno, um navio, que fica ali embaixo do casco, não fica na parte de cima. Meu pastor, esse leme, que fica ali embaixo, se você, o timoneiro, usando o timão, se ele vira para o lado, o leme muda de direção, e muda a direção de tão grande navio, independente de grandes ondas ou ventos contrários. Assim é a língua. Tão pequeno órgão, mas pode botar tanta brasa em tantas coisas. Saiba usar, meu irmão, a palavra que flui através da sua vida. Se encha primeiro da palavra, para ter o que colocar para fora. Mas saiba a mudar cenários através de sua boca. O exemplo maior foi o próprio Deus. E disse Deus, e ouve. E disse Deus e ouve. E aí eu quero te incentivar a viver contra os ditados desse mundão. Certa vez eu fui visitar um amigo meu que tem um comércio. E aí eu entrei na loja dele, perguntando como estavam as coisas. Ele falou, tá indo, né? Esse tá indo, mata, né? Tá indo, mas tá fraco, mas assim, a esperança é a última que morre. Isso marcou a minha vida, cara. Eu vou te dizer uma coisa, vou abrir aqui. Essa é a pior mentira que o diabo colocou. Ei, a esperança não é a última que morre não, meu irmão. A esperança já morreu há 2022 anos atrás. Só que a morte não pôde detê-lo. E no terceiro dia ressuscitou. A nossa esperança ressuscitou. A nossa esperança ressuscitou e nos colocou num lugar onde as bênçãos nos seguem. Onde a provisão nos serve. Viva ditados. Viva a palavra. Quer um ditado bom? Aqui, ó. Tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, meu irmão. Eu estou insistindo nessa parte, porque primeiro o pastor Bud falava. Então, como eu estou debaixo da visão, estou seguro. Mas, porque é poder, meu irmão. É poder.
É poder de Deus fluindo através de você para mudar circunstâncias. Outro ponto para mudar o cenário: mude o foco. Não acostume com o foco que você está olhando ou está vivendo. Procure alinhar o foco da sua visão. A minha irmã está tirando foto do culto. Se ela desfocar um pouco a lente, de repente algumas fotos você vai achar que é uma coisa e a outra coisa totalmente diferente. Por quê? Não está tendo clareza. Mas quanto mais ela alinha o foco da sua lente, a foto fica perfeita. Ei, comece a alinhar o foco da sua vida. Certa vez, um homem estava diante de um tanque chamado Betesda. Ele era paralítico. E ali o contexto era que havia aquele tanque onde um monte de enfermos ficavam durante o dia ali em volta daquele tanque. E de vez em quando descia um anjo, agitava as águas. E o primeiro que conseguisse entrar naquelas águas era curado. E aquele homem estava ali, tentando a cura dele. É lícito. Afinal de contas, ele é enfermo. Ouviu dizer de algum lugar que pode fornecer a cura, ele vai atrás da cura. Ok? Lógico. E aí Jesus se aproxima dele e fala: vem cá, o que tu está fazendo aí? Não. O que acontece? Está vendo esse tanque? De vez em quando desce um anjo, mexe as águas. Aquele conseguir entrar primeiro é curado. Eu estou tentando, mas não consigo, porque vem alguém e entra de mim. E aí Jesus pergunta para ele: vem cá, você quer ser curado? Não. Não quero ser curado? Claro que eu quero ser curado. Versão Diogo. Se eu estou aqui, buscando cura, claro que eu quero ser curado. Querido, note que o foco da visão desse homem, embora o propósito de alcance era a cura, o foco de visão dele era o tanque. Só que aquele que podia curar estava diante dele. E Jesus perguntou: quer ser curado? Quero. Levanta. E foi curado, simples assim. Ajustar o foco da visão muda o cenário. Um cenário de enfermidade, um cenário de derrota, um cenário de morte. Ei, ser curado. Outro exemplo: Pedro e Tiago. Errei, até achei que tinha errado aqui. Na porta do templo tinha um coxo lá. E o coxo estava pedindo o quê? Esmola. E aí aqueles dois entram, olham para ele: vem cá, o que está acontecendo aí? O que você quer? Quero esmola. Mas vem cá, você não é enfermo? Note que o foco de visão, embora o problema dele fosse enfermidade, o problema maior, o foco de visão dele era garantir um qualquer. E aí eles viram para ele e falaram: vem cá, olha para mim, fita os seus olhos em mim. Ou seja, muda o foco da sua visão. O que você precisa, embora esteja precisando, mas agora não é dinheiro, é cura. E eu tenho. Prata e ouro eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho é muito mais valioso. Levanta e anda. E ele ficou curado. Ou seja, meu irmão, a impossibilidade, a pressão pode estar batendo na sua frente. De repente você está alinhando o foco da sua visão naquela circunstância. Ei, mude o foco da visão. Não fique preso à pressão. Coloque a visão naquele que pode tirar da pressão. Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso. A palavra fala que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, mas que opera em nós. Ou seja, você é poderoso. Há um poder aí dentro, aguardando para ser operado. Como? Libere a palavra. Libere a palavra. Voz de comando. Apareceu um laudo. Ei, eu sou curado, porque Jesus Cristo levou sobre si, naquela cruz, as minhas 2 enfermidades. Está faltando. Não, não está faltando, porque nele eu tenho suprimento de todas as necessidades. Eu tenho ampla suficiência nele.
Pressão se alinha à palavra de Deus, que me garante viver uma vida em refrigério nele. Não se dobre, meu irmão. Não se dobre. Não se dobre ao cenário que o mundo está tentando imprimir na sua vida. Não vai dar. E agora, como que vai ser o futuro? Como que vai ser o futuro da nação? Sabe como vai ser o futuro da nação? Você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Por quê? Porque você tem um Pai que cuida de você. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Não deixe as vozes do mundo tentar desabilitar a fé que está dentro de você. E aí? Notícia chegou. Pai, dou graças a Deus, porque eu posso viver em paz. A paz que excede todo entendimento humano. Realmente, eles não vão entender. Eles não vão entender por quê? Porque não cabe. Eles não discernem o espiritual, porque eles são naturais. Mas eu discerno todas as coisas. E eu creio que a paz que excede todo entendimento guarda a minha mente e o meu coração não vai faltar. Esse cenário não vai me envolver, porque existe um cenário que Deus conquistou para mim, através do sacrifício de Jesus, na morte e na ressurreição, que me garante, ei, eu posso reinar sobre todas as coisas. E eu quero terminar com isso. O Ministério de Música pode ir subindo. Eu acho que eu já disse isso aqui. Existe uma lei da física que Newton copiou, creio eu, de Deus. Só pode. Que fala, toda ação tem sua reação. Biblicamente, a fé tem ação correspondente. Ou seja, eu falo em fé, eu tomo atitudes em fé, eu ando conforme a minha fé. Essa é a minha ação. E a reação? Deus liberando o poder dele para cumprir com a palavra, para cumprir com o caráter dele, para cumprir com a promessa, para cumprir com a herança que ele já nos deu, para cumprir com a aliança que ele tem conosco. Agora que eu vi o reloginho veio para cá, pastor, eu estava procurando ele lá atrás. Então tem 12 minutos ainda. Quero abrir mais um. Ficou top. Eu estava procurando ele lá atrás, gente. Mas eu, graças a Deus, eu achei ele aqui, então já me dá margem para abrir mais um. Mais um ponto para você mudar o cenário na sua vida. Consagração. Vida de oração. Consagração, vida de oração gera resultados, meu irmão. Aí eu vou abrir parênteses. Você sabia que a sua igreja, essa igreja linda, a qual você faz parte, a qual você está conectado na visão, está aberta toda quinta-feira aqui para orar? Você pode chegar, entrar, pegar um horário, está aqui, um ambiente maravilhoso, uma música ali. Você já passa do portão, já sente um arrepio diferente. Débora tacando fogo aqui. Disponível. Para você ter o seu momento de oração. Abra sua Bíblia em Atos, eu vou terminar com esse texto. Com esse texto. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aí no versículo 3 diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias. Repita comigo, 40 dias. 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino. Qual o contexto aqui? Jesus morreu, ressuscitou, e agora estava diante dos discípulos, mostrando que eu estou vivo. Aqui, ó. Não tem como vocês contestarem. São provas infalíveis. E eu vou ficar com vocês ainda, durante 40 dias, conversando sobre questões do reino, dando instruções. Querido, Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa. Foi o dia da ressurreição dele. Fica com essa informação. A palavra fala que ele ficou 40 dias com seus discípulos, após a ressurreição, após a Páscoa, ok? Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhe não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este tempo que restaurareis o reino a Israel? E aí respondeu: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse versículo, veja o culto de domingo de manhã com o pastor Josias. Explicou de forma tremenda, maravilhosa, clara, ok? E aí o versículo 6 diz, versículo 9. Disto essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vamos lá. Jesus ressuscitou, ficou com ele durante 40 dias, lançou uma promessa: não saiam daqui, porque vai acontecer algo. O cenário vai mudar. Esse cenário que vocês estão vivendo hoje, vai mudar. Vai chegar um cenário mais afogueado aí para vocês. Eu fico imaginando a expectativa desses discípulos. Ao ouvir isso: ei, vai acontecer algo. Não se mova. Não sai daqui que vai acontecer algo na vida de vocês. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. No versículo 13 diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E no versículo 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha aqui o cenário. Jesus ressuscitou na Páscoa, ficou com eles durante 40 dias e foi elevado. Só que antes dele ir para o céu, ele deixou uma promessa: ei, vai chegar um dia de Pentecostes que vai vir algo sobre vocês. A palavra Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Professor de matemática, pastor Josias, matemática básica. Se a promessa se cumpriria no dia de Pentecostes, que significa 50 dias após a Páscoa, e Jesus ressuscitou na Páscoa e ficou 40 dias com eles, quanto tempo eles perseveraram unânimes orando? 10 dias. Eu fico imaginando o coração deles: ei, vai acontecer algo aqui, o cenário vai mudar, não posso viver de qualquer forma, até que se cumpra. Ei, não vou perder a oportunidade de aquecer, de colocar lenha aqui dentro para queimar. 10 dias se consagrando e orando. E aí, meu irmão, existe resultado na oração e na consagração. Capítulo 2, para terminar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao cumprir-se 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles, de modo que todos ficaram cheios do Espírito
Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Olha o resultado de uma vida de oração. Olha o resultado de um tempo de consagração. Um novo cenário se instaurou. Um cenário de avivamento, meu irmão. Há uma visão para esse ano e o ano não acabou. Avivamento e visibilidade. Ei, o avivamento chega quando a consagração e a oração estiver alinhada a esse avivamento. Mude o cenário na sua vida. Como? Orando, declarando a palavra, adorando. Para a chuva descer, o vapor tem que subir, meu irmão. Para a chuva descer, o vapor tem que subir. Você quer que a chuva de Deus desça sobre a sua vida? Levante mãos santas e faça o vapor subir, meu irmão. Mude o cenário. O cenário que você entrou aqui hoje não será o mesmo que você vai sair, porque a unção de Deus, graça e favor para te sustentar e mudar esse cenário hoje, em nome de Jesus, amém? Fique de pé. Vamos adorar o Senhor, querido. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.